espírito, nas tuas mãos nós entregamos os nossos espíritos. E nós pedimos agora que tu nos transcendas para além do desconforto que o corpo possa apresentar, que o frio possa trazer, que a alma possa carregar, que o tumulto da mente possa apresentar, e que, para além de tudo, tu coloques em nós e que nós não atrapalhemos, ao contrário, trabalhemos como quem tem o poder de colocar em si mesmo, com vontade e disposição, aquela decisão interior de fato, entregar nas mãos do Pai o seu Espírito e de tentar buscar estar aqui em espírito para começar a experimentar o significado de ter o Espírito posto nas mãos do Pai. Eu peço que seja assim em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente boa de Deus. Nós estamos aqui na nossa perseverança de continuarmos andando o caminho do discípulo. E hoje, especialmente porque a noite está fria, se aqui não fosse uma tenda, o que inviabiliza fazer um fogo aqui no meio, porque iria encher de fumaça em cima e vocês iriam intoxicar-se, e alguns iriam alergizar-se, e outros iriam panicar e qualquer outra coisa. Mas vocês me conhecem muito bem, né? Qualquer chancezinha que eu tenho, eu faço um fogo. Lá em casa, se a reunião fosse lá, podem ter certeza, o fogo estaria queimando e ia estar todo mundo assim quentinho, com a mão bem em volta. Mas como não é lá, eu sugiro a cada um que se abrace, aquele abraço gostoso. Quando as axilas se transformam num dos lugares mais nobres do corpo, você enfia as mãos lá e fecha e aquece, e de repente ela vira uma coxa no tórax e a gente esquenta as mãos. Então faça o que puder para sentir-se o mais confortável possível. Como tem muita gente que sempre atrasa um pouquinho, alguns chegarão ainda nos próximos 15 minutos, vão ocupar os lugares ali de trás e nós vamos fazer todo o possível para mantermos o melhor da nossa atenção, todos nós. Eu quero ler o texto único, intenso, repetido, no qual nós temos estado nas últimas 5 quartas-feiras em que o assunto foi tratado. Nós já estivemos nos contextos antecedentes, algumas quartas-feiras, ainda teremos uma grande viagem no contexto imediato, ao que se segue. Mas este é o versículo, a declaração, a expressão, o texto que apresenta a importância pivotal para aquilo que nós estamos tratando. Todas as demais coisas gravitam, orbitam, giram em torno desse convite radical de Jesus ao discipulado, aqui tornemo-nos seus discípulos, significando dizer que sejamos aqueles que aprendam a sua disciplina. O discípulo
é um termo que vem da raiz grega que designa a palavra disciplina, que designa a palavra caminho, que designa a palavra ensino, compreensão. Por isto, o convite dele é para que se o siga, porque de fato é uma convocação que não pode ser apreendida, nem capturada, nem discernida por nenhuma via que não seja aquela diretamente experiencial. Jesus disse: se alguém quiser conhecer como é a doutrina, este mesmo que a pratique. Do contrário, não existe a menor possibilidade de você experimentar a verdade segundo Deus pela via do que seja apenas elucubração ou reflexão mental, porque a proposta da verdade no Evangelho é algo que transcende o mero exercício de qualquer que seja o pensamento mais evoluído. Jesus disse: se você não puser o pé na estrada para provar se o que está dito, em sendo praticado por fé, passa no teste da realidade como verdade, não adianta nem iniciar qualquer que seja a viagem. Então, o convite que ele faz ao discipulado é um convite para que se o siga, e as condições estão aqui estabelecidas no texto em torno do qual nós temos pensado, que é no capítulo 16, verso 24 do Evangelho de Mateus, que diz, repetindo: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nós já vimos cada um desses elementos aqui, da condicional desse si, da necessidade de que qualquer que seja o voluntariado para que se aceite o convite ao discipulado, que a reflexão tenha se estabelecido seriamente, o indivíduo tem que medir os custos. Justamente por isso, também está explicitado que não é uma categoria especialíssima de pessoas superdotadas. Esse poder de decisão é uma graça divina que Jesus simplesmente diz que pode acontecer a qualquer um, está disponível a qualquer pessoa. Por isso é se alguém, e não apenas um grupo, uma casta, ou uma categoria especial, qualquer ser humano que, em tendo ouvido, tendo acolhido, faz parte do grupo com todas as possibilidades de provar e de conhecer, mas precisa querer. E nós conversamos seriamente sobre essa questão da vontade e dos nossos vícios de transferência de vontade para Deus, das nossas orações adoecidas, o tempo todo dizendo: Senhor, faze-me querer, justamente para que o indivíduo nunca tome decisão nenhuma acerca da sua própria existência e de todos esses mecanismos evasivos que a gente toda hora vê sendo utilizados. Mais do que isso, eu disse que esse convite ao discipulado não era uma invenção que eu pudesse particularizar, inventar, patentear o meu discipulado, a minha versão de discipulado. Jesus disse: se alguém quer vir após-me. É um convite que põe você no caminho, é para vir, é em movimento, o resultado é seguir. É um caminho hebreu, é apiru, a gente aprendeu a palavra hebraica que carrega esse significado mutante, andante, caminhante, na estrada, aprendendo, provando. No entanto, o indivíduo tem que saber
que ele não tem a prerrogativa de inventar o seu próprio caminho discipulado e nem de formatar o seu próprio Jesus. Nós estamos lidando com uma realidade absolutamente absoluta. Então se alguém quer vir após mim, não existe nenhuma garantia de que o que ele propõe vá se realizar como bem, como evangelho, como boa nova, como saúde, como refazimento da mente, como libertação do ser dessa multidão de construções de eus fantasiosos, de selfies fantasmagóricos, que a gente tratou a respeito disso aqui semanas a fio, para que a libertação aconteça, para que a realidade e a verdade se casem com a graça, gerando o ser cada vez mais próximo do eu real em nós. Para que isso tudo aconteça, é preciso que eu siga após ele e desista das minhas fantasias de autofabricação de evangelhos personalizados, porque não há nenhuma promessa para que o fantasiar dos meus caprichos, ungidos de religiosidade, batizada em nome de Jesus, vá fazer bem algum a mim. A gente prosseguiu exaustivamente vendo o significado do negar a si mesmo, do si mesmo. Vimos diferenciações entre o self categorizado de maneira junguiana, por exemplo, e a definição de self, segundo o Novo Testamento, como uma perversão do eu profundo, que quer crescer em nós na medida em que o esvaziamento de irrealidades e de fantasias vão dando lugar à experiência da verdade em nós. Aí nós prosseguimos e ficamos 4, 5 quartas-feiras falando do negue-se a si mesmo e aí tome a sua cruz. No tomar da cruz eu iniciei descrevendo o significado visceral da consciência do tomar da cruz como um benefício particular. Aí eu falei daquela psicose básica acerca da qual Paulo faz menção em Romanos no capítulo 7, que tem que ser o primeiro tomar da cruz de consciência em fé do discípulo. Dali eu disse que não faria sentido nós falarmos no tomar da cruz inventando qualquer que fosse a imagem ou a ideia de cruz, como em geral a religião costuma fazer. Eu disse a vocês que nós tínhamos uma única cruz referencial, porque o que não faltava nos dias de Jesus era uma inflação de cruzes. A história nos mostra que, especialmente durante o curto período do proconsulato de Pôncio Pilatos, que foi um cara extremamente brutal, hoje a história começa a saber, porque ele andou perdido na história, até que se achou a primeira documentação física da existência dele em Cesaré de Filipe, na costa mediterrânea de Israel, há 40 anos atrás. De lá para cá, há uma quantidade enorme de informações sobre ele aparecendo, inclusive sobre as brutalizações dele naquele período anterior à crucificação, quando havia, muitas vezes, cerca de 500 pessoas em cruzes por dia no estreito território de Israel. É cruz aberta. E eles andavam a pé, da Judéia para Galiléia, da Galiléia para Samaria, da Samaria para o norte do país, e toma cruz. E os crucificados não morriam com a rapidez com a qual Jesus morreu. Em geral, o processo era lento, de asfixiamento. Às vezes podia durar 1 dia, 2 dias. Um indivíduo mal crucificado e resistente fisicamente poderia
padecer na cruz quase 3 dias, numa morte extremamente lenta. Tudo isso, numa mente religiosa alegórica, serviria para bilhões de viagens que o indivíduo quisesse fazer. Mas eu disse a vocês que nós não estamos no negócio dos caminhos viajantes, e sim das factualidades. A única cruz referencial que a gente tem, a única que vale a pena ser entendida, porque, afinal, quando ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ele está nos chamando para segui-lo. E tomar nossa cruz e segui-lo significa segui-lo na sua própria cruz, no seu próprio conteúdo e significado de cruz. Aí eu disse que havia uma dimensão da cruz de Jesus, cujo significado se aplica a nós, que é absolutamente para além de nós, que nos transcende, que nunca será nosso, no nosso exercício dele para com os outros, porque nós habitamos a dimensão do limite e da finitude. Aquele é um benefício que vem da vicariedade total de Jesus para com o universo, os multiversos e todas as existências, mas é dele para lá. Eu sou beneficiário, eu não tenho poder de torná-la um benefício que nasce em mim para o próximo. No entanto, eu disse que os demais elementos daquela cruz, especialmente designados pelas 7 declarações que Jesus fez ali, eram o conteúdo, eram os elementos que constituíam o significado da nossa visão do que seja levar a nossa cruz e segui-lo no caminho. Eu iniciei dizendo que a primeira declaração foi: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E simplificando o que levou uma noite inteira sendo dito, numa única frase, eu afirmo em síntese que isso significa que o discípulo é aquele cujo coração se encheu de tamanha graça que ele carrega a disposição de perdoar o mundo, a humanidade. Que liberdade só começa a nascer na desintoxicação absoluta das amarguras, das mágoas, dos ódios e dos ressentimentos escravizantes, que falsificam o olhar, a interpretação e todas as demais coisas. Segundo, ele disse ao malfeitor que teve uma epifania, uma visão, um apocalipse, um tirar de véus, uma revelação, repreendendo o outro que dizia: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também, dizendo-lhe: tu nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque estamos pagando pelo que os nossos atos merecem. Este, no entanto, nenhum mal fez, e acrescentou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ao que Jesus lhe respondeu: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O discípulo é aquele que não enxerga malfeito e nem malfeitor com mais poder do que ele enxerga o potencial de que em qualquer condição humana possa eclodir a graça de Deus com tamanho poder, que aquele que é o antisser em relação às perspectivas de mudança residencial para o paraíso, na mesma hora se transforme num cidadão afirmado do paraíso em Jesus. Essa é a consciência e o olhar de projeção de quem é discípulo. Terceiro, eu disse que no discípulo não há evasão da realidade como em Jesus não houve. Está com sede, pede água. Tenho sede. Trato real como real. Cada condição como cada condição. Mas também não aceita o caminho da evasão. Ao invés de darem-lhe água, tentaram entorpecê-lo com vinagre e alguns outros elementos
que à época eram dados como anestésicos para aquela dor, e o compromisso dele com o encaramento da realidade é tão grande que, conquanto ele confesse necessidade, ele não aceita o que não seja elemento de resposta absoluta à necessidade como um paliativo anestesiante que de fato não resolve a questão essencial. Ele não estava fugindo da dor, ele só estava com sede. Disse mais ainda, que quando ele disse à sua mãe Maria em relação ao seu discípulo João, mulher, eis aí o teu filho, e disse a ele, eis aí a tua mãe, ele também construía e abria espaços para nossa libertação daquele karma psicológico que frequentemente nos torna escravos de heranças parentais adoecidas. Ao mesmo tempo em que abria o nosso universo para uma multidão de vínculos, de relacionalidade equivalente e saudável, e que faz com que adoções de coração, de emoção, de relacionamento, de vínculo, de suprimento afetivo e emocional, não só de nós enriqueça outros, mas de outros enriqueça nós, ou seja, nos desorfaniza na existência, nos dá olhos de quem adota e nos dá olhos de quem se deixa adotar, nos põe no caminho da possibilidade de uma troca que acrescente afeto à existência. Diz que quando ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava nos ensinando a ser de Deus contra Deus e apesar de Deus e ante o absurdo. Porque é condição do discípulo lidar com o absurdo. Não existe a possibilidade da desabsurdificação da existência para o discípulo, porque a finitude do discípulo faz contingenciado pela impossibilidade da compreensão do todo. Por isso ele será sempre um ser exprimido pelo absurdo, em qualquer que seja a dimensão. Especialmente em relação a Deus, que é sempre o culpado por todas as coisas que nos aconteçam, uma vez que o indivíduo fique liberto da transferência para o diabo, que em primeira instância é quem leva a culpa. Quando ele evolui daí, aí ele começa a fazer e escrever salmos imprecatórios contra Deus. Deus meu, por que me desamparaste? É desblasfemizado, ele é salmodiado, ele é a proposta de Jó. Como eu disse, que quando não entendendo nada acerca do absurdo que o cercara e o acometera, e não suportando mais o esquadrinhar e o destrinchar perverso da ação dos seus amigos, ele perdeu a cabeça e disse, Deus, eu te constituo meu advogado contra Deus. Que vocês se entendam, façam uma síntese, deem um jeito de me comunicar, porque na terra eu não tenho advogado nem testemunha de defesa. Então minha salvação é fazer Deus ser o meu advogado contra Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Confesso o desamparo de Deus no paradoxo de dizê-lo Deus meu. O Deus que desamparou nunca esteve tão aninhado no coração como no daquele que diz Deus meu,
porque me desamparaste. É quase que um desamparo que se emborca para o lado de dentro. Aí, nós vimos na quarta-feira passada o está consumado, o tetelestai, grego, o está pago, está quitado. Vimos a ilustração romana de onde isso procedia, vimos o aplicativo dessa ilustração em Colossenses, no capítulo 2, quando Paulo diz que o escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, foi inteiramente removido, encravado na cruz, e por meio dele Jesus despojou os principados e as potestades, publicamente os expondo ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz, e vimos extensiva e exaustivamente tudo isso, e o significado da abolição da culpa essencial e de todos os benefícios decorrentes desse discernimento, dessa compreensão e desta confiança espiritual. E sobrou, nesta sequência das palavras que constituem as declarações da cruz e que constituem o conteúdo da cruz do meu caminho, do meu olhar, da minha atitude, do meu interpretar, do meu sentir, do meu acolher, do meu amar, do meu me permitir ser acolhido, da minha declaração de humanidade, do meu compromisso com a realidade, da minha constatação do absurdo, da minha continuidade em Deus, mesmo contra toda percepção, para logo depois descobrir que aquilo que Ele hoje faz e que eu não compreendo, acolá eu discerno com luzes absolutamente superiores, chegando até ao ponto de saber que está tudo pago, tudo feito, não como uma escusa para gerar dentro de mim a libertinagem, ou a luxúria, ou as autojustificativas fundadas em capricho, e muito menos as autoindulgências que vão adoecendo e pasteurizando o ser, e desfazendo a densidade da nossa própria estrutura. Ao contrário, é um perdão que põe você no caminho de um amor que é o mandamento que vai construindo, erigindo a sua própria vida, e foi o que a gente viu na quarta-feira passada. A gente chega aqui com meia hora de atraso, porque eu não consigo não fazer pelo menos uma pílula do dia. Cada vez ela vai ficando mais sintética, né? Vai. Para chegar nessa última declaração que diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e tendo dito isto, expirou. Que é um elemento absolutamente constitutivo da minha cruz, e da sua cruz, e da minha jornada humana e como discípulo de Jesus. É uma leitura que eu quero fazer com vocês hoje, disso de trás para frente. Ou seja, começando aonde para nós hoje começa, que é no fim, que é na última declaração, que é no último suspiro, que é no expirar, que é no deixar o corpo, que é no morrer. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e expira, e morre. Essa é a inescapabilidade da experiência de todos nós. O discípulo que não aprender, primeiro, a inescapabilidade desse dia, dessa hora e dessa experiência, terá vivido enganado durante toda a sua existência.
Segundo, que não discirna que o que nos qualifica todo dia para viver é a libertação total do medo de morrer, também não vai aprender a ser discípulo. Tem gente que acha que quando eu falo de libertação total do medo de morrer, eu estou de brincadeira, mas eu não estou, não. De fato e de verdade. O escritor de Hebreus nos diz que dentre as coisas que Jesus veio fazer como bem espiritual para aquele que em discernindo acolhe em fé, é destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, o diabolos, o esquizofrenizador de seres, o que divide tudo. E em segundo lugar, ele veio para destruir aquele que em nós instila, infiltra, infunde, oprime o poder da morte, em razão da qual o medo da morte, a fobia da morte, em razão da qual nós vivemos escravizados a vida toda. A fobia da morte é uma das pulsões mais primais, mais presentes, provavelmente a mais intrínseca. Uma pulsão essencial, uma sensação de contagem regressiva que todo mundo tem, que é o motor da maior parte das nossas ansiedades. Algo em nós conta regressivamente a nossa existência de modo inconsciente. A gente vai tentando dar significações pontuais a essa contagem regressiva. A gente só não a experimenta com intensidade angustiante, na maioria das vezes, na infância. Enquanto o peso opressor da potestade do futuro não se instalou como angústia na mente infantil. Enquanto o ser ainda carrega aquela existencialidade recomendada por Jesus, onde cada dia é apenas aquele dia, como em geral é com as crianças. No entanto, depois que essa fase vai acontecendo, em algumas crianças ela começa a acontecer antes, pelo encontro antecipado com mortes de pessoas muito queridas, porque nem sempre até o encontro com a morte. A maioria dos que estão aqui são filhos de gerações que foram já protegidas de defuntos e que protegem seus filhos e netos de defuntos. Mas eu venho de uma terra no Amazonas onde era privilégio ficar em volta de um morto. Era não só um dia de você comer muito bolo, tomar muito café, conversar a noite inteira, assim, uma coisa extremamente interessante, um Halloween sem susto. De modo que os vizinhos se reuniam, todo mundo vinha e contava história do morto. O morto ressuscitava de tantas histórias que se contava. Nos Estados Unidos eles deixam o cara uma semana sendo maquiado, né? Para voltar com uma cara bonita, corada, como se estivesse no Caribe, para ser sepultado. Lá no Amazonas, naquele tempo, ele era decorado porque ele era melhorado nas histórias. Todo mundo repintava o indivíduo, ele ficava uma maravilha, era sepultado que era uma bênção. E as crianças achavam normal. Algumas acordavam para a significação da morte quando a orfandade batia forte, mesmo, e se estendia também para a família maior e extensiva, onde
não havia uma tia, uma avó, uma vincularidade já essencial para dar aquele abraço que recompõe. Aí inicia-se antecipadamente a contagem regressiva da morte pela responsabilidade, que é emulada pela necessidade da sobrevivência. Do contrário, a contagem regressiva vai se transformando em comichão e ansioso quando se mistura com a explosão hormonal da adolescência e mais as crises existenciais da mesma época, em que bate o frenesi incontrolável daquele ser que vai se tornando um vulcão de desespero, querendo devorar e roncando no desejo de engolir o mundo inteiro. Na realidade, ele se transforma num buraco negro. Tudo que bate ali, naquele horizonte divisável do buraco negro, é chamado e sugado por lá de dentro. Zá! Na adolescência, a gente apenas apelida isso de minha necessidade de curtir, eu não posso perder essa. Enfim, você chama de qualquer coisa. Depois, os estágios mudam, você vai reapelidando essa ansiedade, rebatiza de muitas responsabilidades, de muitos deveres, de muitos cursos a fazer, de muitos alguéms a se tornar, de muitas obrigações a atender, de muitas coisas que você vai aí transferindo e mudando o marco e repintando a placa dessa ansiedade, e ela vai, mas de fato é a fobia latente da morte. É o medo constante do morrer, é o relógio disparado na contagem regressiva que diz ao indivíduo que ele está em franco processo de degenerescência, ao mesmo tempo em que vem a fantasia que diz a ele não só uma coisa, mas bilhões de coisas, que atribuem como obrigação de convênio de significação existencial, que ele vá se tornando coisas e aparentando coisas, se tornando coisas e mostrando coisas, se tornando coisas e mostrando coisas que, de um lado, exacerbam a ansiedade dele, e de um outro lado, batizam a ansiedade de modo que a questão básica, o elemento causal, que é a fobia da morte, latente ali, fica dissimulado o tempo todo. Então, quando o discípulo genuinamente diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, quando isso acontece sinceramente em fé, é porque a fobia da morte foi desconstruída dentro dele. A fobia da morte que se alimenta do obscuro, do medo, do pânico, do nada, ou de um tudo pavoroso, ou de um coisa alguma, ou de um sei lá o quê. Agora, ganha a convicção absoluta de que o caminho não é um sei lá o que, nem um algo, nem um quem sabe alguém, nem um nada, nem tampouco um nirvana aonde todo existente não sabe que existe. Ao contrário, para além desse morrer desfeita a fobia, o que você sabe que há é a mão do seu pai. E que não é adoecido como o pai terreno que talvez você tenha tido. Que é pai mesmo. Eu caio nas mãos dele, eu sou nas mãos dele, eu existo nele.
E uma vez que essa consciência nos atinja e em nós se instale em fé verdadeira, e isso não é utopia, quando você começa a caminhar em fé e a crescer nela e a passar pelos Getsêmanes da existência e perseverar, você vai vendo como de fato a libertação do seu ser em relação à contingencialidade da morte é crescente, chega ao ponto em que o viver é Cristo e o morrer é lucro mesmo, como Paulo diz. Chegou a dizer, sem eufonia nenhuma, para mim é infinitamente melhor, eu bem que preferia. De tão densamente real que se tornara. E ele disse, eu só não vou ainda pelo benefício que a minha presença entre vocês e que os dons da graça de Deus na minha vida ainda possa trazer sobre alguém, alguns ou muitos, porque por mim, a minha convicção é que aquilo que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram e que nunca subiu ao coração de homem algum é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então, quando o discípulo diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, em fé, ele está declarando a libertação da fobia mais essencial, molestadora, pervertedora de caminhos, indutoras de fantasias, destruidora do olhar claro, limpo e simples, fabricadora de necessidades inexistentes, de eus que não correspondem a quem você de fato é, as obrigações de se tornar as personas incorporadas, as grifes adquiridas na testa, na roupa e na alma. Quando o discípulo diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele sai das outras mãos. Ele fica livre dessa multidão de mãos que o agarram. Então, conquanto Jesus na cruz diga isso como sua última declaração, de fato foi isso que ele passou fazendo. A existência toda dele foi dizendo, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se nós fôssemos ver ocorrência por ocorrência que agora no momento me vem à mente, nós iríamos ficar até amanhã de manhã, mas não é o caso. Apenas ilustrativamente eu vou pegar alguns elementos assim colunáveis, pivotais, só para a gente dar uma olhada rápida. Por exemplo, quando ele é tentado, depois de 40 dias sem comer e sem beber, e o tentador diz, transforma essas pedras em pães, o que Jesus disse foi, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando é levado ao pináculo do templo, e o tentador diz a ele, atira-te daqui abaixo, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem. Ele disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque a pergunta como tentação é, se tu és o Filho de Deus, lança-te. Tenta fragilizar a autoimagem, desviar o curso da natureza do indivíduo, fazê-lo ter uma dúvida sobre sua própria essência. Então faz uma demonstração, faz um showcase. E ele disse,
Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, dizendo o que disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Quando é levado a um alto monte, e a ele é oferecido todos os reinos do mundo, sem cruz, sem a escolha da vereda estreita, do caminho do amor, da vitória que não estupra, que não desembainha em espada, que não esmaga, que é a vitória da vida e da graça de Deus. Quando essa é a proposta satânica, ele diz: arreda-te, Satanás, o que significa dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, a minha confiança está em ti. Quando se diz, como se afirma em Filipenses, no capítulo 2, que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana, humilhou-se e entregou-se até a morte, morte de cruz. Se está dizendo que a existência dele inteira, anterior à própria encarnação dele, a existência do Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo, antes de qualquer universo, multiverso, universo paralelo, cosmos e todas as existências acontecerem, o que se diz é que Jesus disse, o Cordeiro eterno de Deus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque o Cordeiro de Deus foi imolado antes de qualquer criação. A criação já nasceu sob o signo do perdão, daquele que na cruz disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quando a gente lê, por exemplo, aqui na carta aos Hebreus, a declaração que a gente encontra acerca de Jesus, sendo citado o Salmo 40, que diz: no livro da lei está escrito a meu respeito. Não, de fato começa dizendo: eis que quando me introduziste no mundo, não disseste que querias holocaustos e sacrifícios, antes corpo me formaste. No livro da lei está escrito a meu respeito. E aí se diz, ele afirma: cumpra-se em mim toda a tua vontade. Que é a citação de um salmo, Salmo 40, aplicado no Novo Testamento, na Epístola aos Hebreus, ao que Jesus fez e ao significado dele e à decisão dele de que, de fato, tudo quanto a ele concernia em relação a Deus não tinha a ver com o fazer de um sacrifício ou de sacrifícios. O que o escritor de Hebreus está dizendo é tão louco ao afirmar que, se estava dito que quando houvesse a encarnação de Deus, o que Deus mesmo queria do encarnado não eram sacrifícios e nem holocaustos, o que se está dizendo na sequência é que aquele que se encarna diz: eu sei que no teu livro está escrito a meu respeito, cumpra-se em mim toda a sua vontade. A conclusão de tudo isso é: se na encarnação o prazer de Deus não era no sacrifício do encarnado, o prazer de Deus era na disposição dele de cumprir toda a sua vontade, de dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando você chega aqui no Evangelho de Marcos, por exemplo,
nas narrativas anteriores à crucificação, é interessante a quantidade de vezes que Marcos usa a palavra entregar, mostrando insistentemente que o caminho de Jesus, quando inicia a determinação de que ele vai ser levado à cruz, é um caminho marcado pelo signo da entrega, 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 entrega. No capítulo 14, no verso 10, se diz que Judas Iscariote, junto com os principais sacerdotes, tramou para entregar a Jesus. Verso 11, de novo, diz que procuravam uma boa ocasião para o entregar. Aí você vem ao capítulo 15 e lê no verso 1 que, uma vez completa a trama, eles o entregaram a Pilatos. Depois, no verso 10, diz: pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Isso aí já é uma interpretação de Pilatos em relação à motivação dos principais sacerdotes para terem feito o que fizeram. Aí no verso 15 do capítulo 15 diz: então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E a próxima declaração é: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. É tudo no signo da entrega. Entrega, entrega, entrega à vontade de Deus. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. É uma decisão que a maioria das pessoas pensam que é aquela declaração absolutamente anterior ao morrer. Não é? Eu vou guardar a minha para a última hora. E se o seu marido passar mal, começar a ficar pálido, com uma cara macerada, aí você pegar nele, ele está gelado, assim, com o olho meio virado, aí você: meu amor, que é isso, meu amor? Aí ele olhar para você, e aí olhar para cima e dizer: pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Você diz: para com isso, meu bem! Na hora, porque esse negócio de entregar o espírito a Deus, ninguém quer não. Se o cara puder adiar para toda a eternidade, amém, ele adia. Adia para sempre. Ele não quer entregar nem na hora que ele está morrendo, ele gostaria de adiar isso para sempre. Imagina se ele quer entregar vivo. Entregar vivo. A luta é para não entregar nas mãos do Pai o meu espírito. O cara até diz: olha, Pai, meu espírito eu entrego na última hora. Agora, enquanto não chega lá, eu sou o dono da minha alma, das minhas emoções, das emulações, dos desejos, das pulsões, até das compulsões, até das taras. Eu sou o dono até dos meus desejos à revelia, até no que eu não mando eu sou dono mesmo. Eu adoro o meu surto. Amo perder o controle. Então, um dia eu te entrego o meu espírito, mas por enquanto eu sou essa água viva pulsante ao mal. Sou só esse ente psíquico pulsante, divorciado de uma consciência e de compromisso com a busca do que seja verdade. Em mim,
a partir da verdade absoluta que eu tenho do sentido da vida expresso por ti. Por isso, essa conversa toda só faz sentido se você for discípulo. Se você não for discípulo, a sua primeira pergunta é a de Pilatos: o que é a verdade? A tua, a minha, do fulano, do Beltrano, disso, daquilo outro, e a gente volta ao papo de sempre. É por isso que tudo que Jesus está dizendo é para gente que quer vir após ele. Quem não quer vir após ele, não precisa gastar um minuto ouvindo nada. Até o conceito de verdade é uma questão de absoluta desnecessidade de discussão. A menos que por revelação, como aconteceu com Pedro, que disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, no contexto antecedente do que nós vimos aqui semanas e semanas antes, o indivíduo tenha recebido essa certeza dessa loucura. Porque, de fato, assumir que Jesus é Deus é um desvairamento absoluto. Ou é revelação de Deus, ou é surto total de todos nós. Por isso Paulo diz que é loucura. Por isso o próprio Jesus diz, afirmando aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, que muitos quiseram saber discernir e não puderam, e disse, orando: graças te dou, ó Pai, pois ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado. Um apocalipse, um tirar de véu na simplicidade. Discerne. Do contrário, não sendo discípulo, não existe essa conversa. Dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, é completamente impossível. Eu já disse que é algo que se adia para sempre, se pudesse, até na experiência da falência física, pelo pânico e pela fobia profunda que toma conta do coração da maioria absoluta das pessoas, quanto mais uma decisão de existir sob o signo da entrega. Entregando ao Pai a mente, a consciência, abrindo mão de uma quantidade enorme de coisas que podem chegar e parecer como sendo agregamento a nós, mas são de fato apenas pesos de fantasias que vão acabar desconstruindo o nosso próprio ser. Mas ao contrário, tendo a decisão de caminhar dia a dia, dizendo: cumpra-se em mim a tua vontade, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, decisão após decisão. Eu quero ser uma pessoa de uma consciência renovada todos os dias, na disposição de que nas tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Do ponto de vista da antropologia bíblica, não existe dimensão humana última, mais essencial, mais profunda do que o espírito. Você encontra uma visão frequentemente tricótoma do ser humano na Bíblia: corpo, alma e espírito. Corpo como organicidade que iria de maneira muito básica do hardware do cérebro ao todo do organismo, com suas complexidades. A alma como aparelho psíquico e o espírito como algo que transcende a isso, que está para além do elemento pulsional que habita a alma. Daí o chamado do Novo Testamento ser para adorar em última instância a Deus em espírito e em verdade, e daí Paulo dizer que o nosso chamado não é para sermos homopsíquicos, mas para sermos homopneumáticos, homens espirituais, não sermos apenas homens psicológicos, ao mais pulsantes, mas homens de uma
consciência límpida, simples e definida, que é capaz de dizer não à alma, que é capaz de dizer por que tu estás abatido, a minha alma, que é capaz de dizer não, isso aqui é ilusão e é fantasia tua. Um estado de percepção vinculado ao absoluto revelado da vontade de Deus é o que estabelece, do ponto de vista de Jesus, essa nitidez de um espírito fixado no Pai e que diz a cada decisão da vida e que referenda cada decisão da vida sobre a possibilidade de que aquilo seja ou não algo que eu ponha nas mãos do Pai, porque eu não quero carregar para as mãos do Pai nada que não seja eu pleno, sincero, total, completo e entregue. Só serve eu nas mãos do Pai, entenderam? Não o aparato das fantasias, eu nas mãos do Pai. E essa não é uma decisão de morte, esta é a grande decisão da vida. Por isso é que eu disse no início que eu ia começar de trás para frente. Ela é falada na última hora, mas essa é a grande decisão gênesis da nossa existência. E que vai nos acompanhar até o apocalipse da nossa existência. Ela é alfa e ela é ômega. Lembram-se lá do texto de Hebreus que eu citei, no capítulo 10, fazendo menção de Jesus, usando o Salmo 40, porque quando tu me fizeste entrar no mundo, tu disseste, não quero sacrifícios, não quero holocaustos. Antes um corpo, um ser tu me deste para viver no mundo. E aí se diz, ele diz já, esse que está corporificado no mundo, no teu livro está escrito a meu respeito, eu aqui estou para cumprir toda a tua vontade. Então, no gênesis dessa entrada, quando me fizeste corpo e me introduziste no mundo, a declaração foi, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, eis-me aqui para cumprir a tua vontade. E a declaração última da saída é, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O existir de uma consciência em fé acontece em Deus todo dia, quando todos os atos, dos mais banais aos mais extremos, são atos acerca dos quais a gente pergunta ao Pai se, pela via deles, nós estamos confiando e entregando ao Pai o nosso espírito em suas mãos. Por esse meu ato, eu pulo nas tuas mãos ou salto dela? É decisão de quem se joga nas tuas mãos ou é decisão de quem se evade dela? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, e dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. E no ato de tomar sua cruz, lembre-se que o chamado é para perdoar a existência. Lembre-se que o chamado é para reconhecer graça de Deus nos ambientes e nos corações, mais humanamente falando, impossibilitados. Lembre-se que é para não fugir da sua própria realidade, da sua própria sede natural, e lembre-se que não é para recorrer às evasões da realidade se a oferta não for o que seja necessidade real. Lembre-se que você não está contingenciado pela existência, que existem muitos pais, muitas mães, muitas possibilidades de encontro e de afeto,
que o coração pode se dilatar, que você não precisa tornar a sua vida uma existência de vespa, marcado para ferroar, por causa de uma ancestralidade perversa. Você pode se tornar filho da mãe de Jesus, de Maria. Você pode adotar a melhor mãe do mundo. O coração continua aberto para fazer escolhas conscientes de quem amar e por quem se deixar amar. Lembre-se que nesse caminho e nessa jornada haverá dias absurdos, em que a gente tem que ser de Deus apesar de Deus. Apesar de todas as impossibilidades de discernimento e de compreensão. Lembre-se insistentemente que está tudo pago, que está tudo consumado, não há débito nenhum contra você, mas que não é por causa disso que você se torna um ser blasé, cínico. Ao contrário, é a consciência de que isso é fruto de graça, de amor, de perdão, de bondade, que é fruto da cruz, do amor redentor de Deus, que cumpre-se o que Paulo disse, sabendo nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E sobretudo, sabendo nós que o projeto da nossa vida inteira deve ter a gravidade confiante de quem nos estertores dessa existência diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não dá para brincar de viver, assim como não dá para brincar de morrer. E se Jesus entrou no mundo dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e partiu dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e se ele diz isso no contexto dessa cruz que ele me chama a carregar, ele me chama a viver dizendo todo dia: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Alguém ouve isso, fica pensando que, porque eu estou falando aqui baseado em Jesus e na Bíblia, essa é uma fala religiosa. Não seja bobinho. O caminho de Jesus não é um projeto religioso, é caminho de vida. Ou é ou não é. Religião é uma construção humana, sistematizações humanas, tentativas humanas. Dá certo para certos fanáticos e não dá certo para outros. Agora, o Evangelho se diz verdade de Deus. E quando a gente está diante de Jesus, eu tenho dito a vocês, nós não temos alternativa. Ou a gente está diante de Deus, ou a gente está diante do doido. Não dá para salvar Jesus no meio. Ou o cara é doido. Quem me vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. Antes que Abraão existisse, eu sou. Você é um doido. Você não dá para ficar sendo politicamente correto. Olha só, ele é tão legal. Puxa vida, vamos tentar dar uma salvada nele. É um grande mestre. Você é um surtado. No mínimo, um grande mestre doido. Um grande profeta. Absolutamente desgovernado. Descacetado. Dizendo de si mesmo coisas que só se podia dizer de Deus. Não dá para salvar Jesus com qualquer outra tintura. Ou o cara descarta com bom senso, fazendo qualquer que seja análise filosófica, psicológica, teológica, de qualquer nível, e diz: é doido.
Ou então, misteriosamente, essa loucura é verdade. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões, porque Jesus era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo. Agora, se a nossa escolha não é do doido doido, mas é do Deus louco, porque é Deus e é louco. Pode não ser só doido doido, mas que é Deus louco, é. E o próprio Novo Testamento chama o Evangelho de loucura de Deus, de surto de Deus. Descacetamento divino é o Evangelho. Total. É para além de toda concepção, é impensável. É inadmissível, vamos ser honestos. Se não houver um destampamento, um descelamento, um Gênesis, um haja luz, um abrir de olhos, uma revelação, um tirar de véu, pelas nossas mensurações não dá, pelas minhas pelo menos não daria. Eu admito essa impossibilidade a partir de mim. Se eu não tivesse sido alcançado pelo que me alcançou, eu não teria a menor condição de estar dizendo o que eu estou dizendo a vocês, porque eu não creria. Porque eu jamais creria se eu não tivesse sido crido. Se eu não tivesse sido atingido, se eu não tivesse sido adoecido pela eternidade, seria uma tarefa impossível. Por isso, se alguém quer ser meu discípulo, disse Jesus, a si mesmo se negue, e dia a dia venha após mim, tomando a sua cruz, e siga-me. Porque as lógicas são invertidas, pois aquele que deseja preservar o seu si mesmo, a sua pseudo-vida, o seu phantom, a sua projeção, o seu self construído neste mundo, perderá o que Deus chama vida. Aquele, porém, que perder esta existência fantasmagórica, esse self fantasioso, pela decisão da consciência, que abraça a cruz, que tem todas essas marcas que a gente viu, esse preservar-se-á para a eternidade, projetar-se-á para além do imediato. Essa é a grande promessa, esta é a grande verdade, esta é a vida para a qual em Jesus nós somos chamados. Nós terminamos aqui de falar sobre a cruz? Não. Quarta-feira que vem a gente prossegue. Vamos ficar em pé? Vamos dar as nossas mãos só um segundinho? Está uma noite fria, aí a gente dá uma esquentada. O irmão está com a pessoa está com a mão gelada? Hein? Não? Está quente? É? Aquela mão gelada às vezes, né? Fica aquela coisa fria. Dá uma pegada quente aí na mão dele, ó. E vamos orar a oração que Jesus nos ensinou, a oração que diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Vocês conhecem essa oração?
Conhecem? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém.